Olá, pessoal! Hoje nós vamos direto ao ponto. Para quem já atua na área, é fato conhecido que a eletrotécnica é a base de absolutamente tudo. E o nosso objetivo nesta aula é destrinchar um dos pilares da engenharia elétrica moderna, a famosa corrente alternada. A gente não vai ficar só arranhando a superfície, não. Nós vamos entender a física real, a matemática por trás da coisa toda e aquelas imperfeições do mundo real que afetam a energia que chega lá no chão de fábrica e nas residências. Então, foco total e vamos mergulhar fundo nisso. O nosso roteiro de hoje é o seguinte. Número 1. Princípios do gerador CA. 2. A forma de onda senoidal. 3. Frequência e velocidade angular. 4. Análise com diagramas fasoriais. E 5. Harmônicas e distorções de onda. Vamos lá. Parte 1. Princípios do gerador CA. Convertendo energia mecânica em eletricidade. Como profissionais da área, a gente precisa ter sempre em mente aquela velha primeira lei da termodinâmica, certo? Nós não criamos energia do nada. O que um gerador faz, na verdade, é um trabalho brilhante de conversão. E um ambiente industrial do mundo real, ele depende de todo um sistema. Temos o motor primário, que é basicamente o coração mecânico do projeto. E claro, ele precisa de combustível, seja diesel, gás ou a força da água lá numa hidrelétrica, para manter tudo em movimento contínuo. Mas o grande astro do nosso estudo aqui na eletrotécnica é o alternador. É justamente dentro dele que o campo magnético atua, induzindo aquela diferença de tensão que logo vai virar nossa corrente elétrica alternada. Agora, o que é fascinante de verdade é o que rola lá dentro do alternador. Observando a espira, que é essa estrutura retangular que fica girando entre o polo norte e o polo sul do ímã, a gente nota que no instante T1 ela está perfeitamente paralela às linhas de força magnética. Como a variação de fluxo é zero, a tensão também é zero. Mas aí, à medida que a espira vai girando para os instantes T2 e chega em T3 a exatos 90 graus, ela cruza um número máximo de linhas de fluxo magnético. É o nosso pico de tensão. E conforme ela continua o giro até 180 graus, lá no instante T5, a tensão cai de volta a zero. Com isso, a gente acabou de gerar a primeira metade do nosso sinal elétrico. Mas a rotação não para por aí, claro. Vamos avançar um pouquinho e entender como isso se constrói na segunda metade do ciclo mecânico. Partindo dos 180 graus lá do instante T5, a espira continua o mergulho até chegar nos 270 graus no instante T7. Dá para perceber que agora a posição dos condutores se inverteu em relação aos polos magnéticos. E o resultado disso? Nós induzimos uma tensão que é basicamente o espelho negativo da primeira metade. A corrente mudou de sentido, atingiu o pico negativo e logo depois retorna a zero no instante T9. Pronto. Completamos os 360 graus de uma rotação física inteira. Parte 2. A forma de onda senoidal. Visualizando a corrente gerada. Sendo bem rigoroso, qualquer corrente que muda repetidamente de valor e de sentido ao longo do tempo é chamada de corrente alternada. Formas de onda quadrada ou triangular, por exemplo, são super comuns na eletrônica digital e de potência. Só que, para o nosso estudo eletrotécnico, o verdadeiro padrão ouro dos sistemas elétricos de potência é a onda senoidal. Ele é mais importante, disparado, porque é a forma natural como a energia é gerada lá nas grandes usinas e também é a maneira mais eficiente de transmitir essa energia a longas distâncias sem perdas catastróficas. Essa síntese completa de uma onda senoidal é incrível porque ela ilustra de forma genial a ponte entre a mecânica e a matemática. O movimento circular e contínuo da espira lá no campo magnético é perfeitamente mapeado na função seno que a gente desenha no gráfico. Cada ângulo de inclinação da máquina física corresponde de forma exata e matemática à amplitude no tempo. É literalmente a geometria do círculo ditando a pulsação de toda a nossa rede elétrica. Parte 3. Frequência e velocidade angular. A matemática por trás do movimento. O primeiro conceito matemático vital que precisamos dominar é o período, que a gente representa pela letra T maiúscula. Dá para pensar no período como se fosse um cronômetro. A gente aciona esse cronômetro quando o ciclo da onda começa no zero e para exatamente quando a onda volta ao zero depois de completar toda a porção positiva e negativa, varrendo os 360 graus geométricos do gerador. Resumindo, é o tempo, medido em segundos, para que uma volta inteira do sinal aconteça. E é totalmente atrelado ao período, a gente tem a frequência, representada pela letra minúscula F. Pensa assim, se o período é o tempo que leva um ciclo inteiro, a frequência é quantos desses ciclos a gente consegue espremer dentro de uma janela de exatamente 1 segundo. 1 ciclo por segundo é igual a 1 Hz. Aqui no Brasil, por exemplo, a nossa rede opera a 60 Hz. Isso quer dizer que todo aquele processo mecânico da espira girando e do gráfico subindo e descendo rola 60 vezes a cada segundo. É extremamente rápido. Então o ponto crucial da coisa toda é como a gente controla essa frequência na hora de projetar a máquina. É através dessa equação bem elegante.
A frequência F é diretamente proporcional à velocidade de rotação do eixo do motor em RPM, que é o nosso N, multiplicada pelo número de polos magnéticos do estator, o P. Aí nos dividimos tudo por 120 por uma mera questão de conversão de unidades, passando minutos para segundos e contabilizando os pares de polos. Se o número de polos já é fixo no projeto de fábrica da máquina, a única maneira de manter os nossos 60 Hz estáveis é garantir que a velocidade do eixo mecânico fique rigorosamente constante. Parte 4. Análise com diagramas fasoriais, somando sinais com eficácia. Olha, no mundo real, um circuito raramente tem só uma fonte isolada ou uma única quedinha de tensão simples. Quase sempre a gente precisa somar ou subtrair múltiplas correntes e tensões senoidais. E para não ter que ficar quebrando a cabeça com a complexidade da trigonometria pura, os pioneiros da engenharia elétrica adotaram um diagrama fasorial. Ao invés de tentar somar aquelas ondas sinuosas ponto a ponto, a gente congela essas ondas no tempo, tratando elas como vetores giratórios, os chamados fasores. E, de repente, aquele problema gigante se resume a uma simples soma de vetores, usando a velha e boa regra do paralelogramo da nossa geometria clássica. O valor prático dessa ferramenta na engenharia é gigantesco. A análise fasorial transforma um cálculo pesado numa geometria visual super intuitiva. O comprimento da flecha já dá direto a tensão de pico da onda. O ângulo mostra a fase, indicando se o sinal está adiantado ou atrasado em relação ao nosso ponto de referência. E o vetor resultante dessa soma já entrega de bandeja o comportamento exato lá no final da malha do circuito. É uma solução elegante, muito rápida e totalmente precisa. E, finalmente, a parte 5, harmônicas e distorções de onda, as imperfeições do mundo real. Agora, para a gente pisar de vez no chão de fábrica e sair um pouco daquela teoria ideal. Lá nos livros, a onda senoidal é perfeita, redondinha. Mas a realidade da distribuição de energia é cheia de aparelhos, conversores de frequência e retificadores industriais. Quando a gente liga essas cargas pesadas e comutadas na rede, elas meio que machucam a onda senoidal com uns microcortes, e isso se repete ciclo após ciclo. O resultado disso, na engenharia, a gente chama de harmônicas. Se a nossa frequência fundamental é de 60 Hz, uma harmônica vai ser qualquer sinal intruso que opera em múltiplos exatos dessa base, tipo uma onda de 120 Hz, 180, 300 e por aí vai. O resultado prático disso tudo é uma forma de onda que, apesar de até manter a periodicidade e ter uma certa simetria de meio ciclo ali ao redor do valor médio, já não é mais um seno perfeito. Ela fica toda distorcida por causa dessas manobras e comutações ao longo da linha. Só que olhar apenas para o formato da onda corrompida não diz muita coisa sobre como a gente conserta a rede ou projeta os filtros de proteção adequados. É bem aí que a gente invoca um verdadeiro superpoder matemático para a eletrotécnica, a série de Fourier. Com ela, a gente consegue provar matematicamente que qualquer onda, por mais feia e distorcida que esteja, não passa de uma mistura de várias ondas sinusoidais perfeitas e limpas, rodando todas ao mesmo tempo. Nós usamos Fourier para desmontar esse sinal sujo em suas partes originais, a componente fundamental de 60 Hz, que é quem faz o trabalho pesado, e as tais ondas intrusas harmônicas que só atrapalham. Com as peças devidamente separadas, fica muito mais fácil analisar e projetar um filtro de linha para cortar o mal pela raiz. Tudo isso nos leva a um pensamento final, que é essencial para qualquer profissional que atue no setor. Hoje nós operamos robótica avançada, servidores de dados hipersensíveis, laboratórios de precisão e inversores industriais potentíssimos, tudo pendurado nas mesmas redes elétricas. Sabendo que todos esses equipamentos podem gerar e também sofrer sérios danos por causa das harmônicas, qual será o verdadeiro preço pago pela indústria ao longo dos anos ao ignorar o impacto dessas distorções na eficiência dos sistemas? Fica aí a reflexão. Esta foi a nossa jornada de hoje pelos princípios da eletrotécnica com base no material de estudo. É fundamental manter a pesquisa sempre em dia. Um abraço e até a próxima explanação.